Estamos de volta com mais um episódio do X a Questão e é muito bom ter você aqui com a gente em mais um episódio que a gente vai abordar coisas novas, assuntos novos. E já te adianto que é fora da minha zona de conforto e eu vou aprender muito e te convido a aprender aqui junto comigo. Mas antes de chamar meu amigo Cleverson Pereira, eu não posso esquecer de convidar você também de seguir o nosso canal se você ainda não segue aqui no YouTube e também lá na rede vizinha no Instagram. E não se esqueça, ativa o sininho aqui que sempre que tem episódio novo, chega a notificação no seu celular. Combinado? Então, beleza. Cleverson. Liana Leite, tudo bem? Tudo ótimo. O que temos hoje, meu querido? Hoje nós temos um convidado mais que especial e o que a Liana falou é importante a gente pensar do seguinte, sair da zona do conforto, aprender assuntos importantes que no dia a dia, geralmente a gente não quer ouvir. Mas são assuntos interessantes que fazem parte do nosso dia a dia. Então, esse convidado ele é muito especial porque ele é doutor na área dele. Então, nós estamos diante aqui de um doutor, mestre e doutor em contabilidade pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Ele também é pesquisador do Perfort, Grupo de Investigações Periciais Forenses e Tecnológicas, também vinculado à faculdade, e é membro da Academia Paulista de Contabilidade, onde ele ocupa a cadeira 70. Senhoras e senhores, com vocês, Dr. Marcelo Gomes. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcelo. Obrigado. Doutor, em primeiro lugar, obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. É um tema que eu acho, assim, muitas pessoas, né, quando vai falar de contabilidade, já pensam, é algo técnico, eu não sei, enfim. Mas eu gostaria que o Dr. Marcelo começasse falando o quê? Do início, da sua paixão por estudar isso, porque é um assunto minucioso, técnico, estatístico. Então, assim, o que levou o Dr. Marcelo a, né, fazer a graduação em contabilidade, mestre, doutor, para chegar a esse tamanho de profissional que você é hoje? Então, eu, assim, já de saída eu vou decepcioná-lo, porque na verdade, quando eu estava ali naquele começo e tentando imaginar como eu faria, o que eu faria na faculdade, eu fiquei, olha, estou entre jornalismo e engenharia. Uau. Eu tinha um padrinho que era muito conhecido, um jornalista muito conhecido, e aí eu falei, sei escrever muito bem, sei cálculo, estou na dúvida entre os dois, mas aí falou mais forte a parte familiar, meu pai era contador, meu avô contador, legal. Vários tios e primos contadores, então aí eu decidi pela contabilidade. Assustado com aquele momento de começar a aula, quando foi a minha primeira aula de contabilidade, aí começou aquele débito e crédito para cá, débito e crédito para lá, aí eu virei e falei assim, nossa, dá para fazer isso com um banco imobiliário. E assim, eu comecei a achar essa parte lúdica, né, da contabilidade, onde você tem a capacidade de até brincar com ela e aprender como que você faz as movimentações, que nem no banco imobiliário, de compra de imóveis, recebimento de aluguel, etc. E daí para frente eu fui evoluindo e fui para a área da perícia. Depois de muito tempo como executivo de empresas, eu fui trabalhar no escritório do meu pai e fui trabalhar na área de perícias, né? E aí, a partir daí, eu desenvolvi, porque quando você vai para a perícia, você vai trabalhar com o que a gente brinca, né? Os crimes hediondos contábeis, onde você tem a fraude, você tem dissolução de sociedades, você tem encrencas, a gente vai até poder discutir mais para frente, mas a gente trabalha com o que dá errado nas empresas, infelizmente, ou nas relações familiares, quando tem envolvido a questão de participação acionária, morte de um empreendedor, né, que ele é dono da empresa, como é que fica a gestão pelos filhos. Então, toda essa parte a gente atua na parte de perícia. E aí, vendo essa questão de perícia para cá, de filho roubando o pai, irmão roubando irmã e tal, aí eu falei assim, nossa, chega na justiça só o final, já aconteceu o crime, né? Assim, a gente é bem, teoricamente, o perito, né? Tá lá um morto, a gente vai tentar entender por que ele morreu. Perfeito. Né? E aí eu falei assim, não, acho que a gente consegue fazer uma investigação para saber... primeiro, quem cometeu o crime lá na frente, ao invés de saber como ele morreu, mas tentar entender como foi cometido o crime, e mais do que isso, evitar que o crime aconteça. E foi aí que eu parti para essa parte da investigação e prevenção de fraude nas empresas. E aí venho atuando isso desde 1993, né? Uau. E fui o primeiro brasileiro na Association of Certified Fraud Examiners, que é uma entidade internacional de investigadores de fraude. E desde então venho atuando nesses casos
seja de prevenção, seja de investigação de fraude e também na parte de perícia. Doutor, só para entender, então você tem uma empresa que faz tanto essa perícia ali no caso da justiça, quanto para as empresas também. Então, por exemplo, se eu tiver uma empresa hoje e te contratar, você vai me prestar esse serviço. Isso, a gente sempre atua junto com os escritórios de advocacia, seja na parte judicial, se as empresas, ou a preparação para o judicial, né, precisa montar a prova para entrar no judicial, ou na arbitragem. Existem hoje em dia, está muito em uso a utilização da arbitragem, onde as empresas preferem ir para, vamos dizer, a justiça privada, não tem mais o juiz, e sim são árbitros que decidem ali uma questão entre empresas. Então, a gente vai desde a preparação da prova até realmente uma perícia dentro de uma arbitragem ou do judicial, fazendo o que a gente chama assistência técnica. Perfeito. Ou seja, perito, Cleverson, o faro dele para coisa errada, mas olha, ele deve entrar assim na empresa e falar, eu já sei, eu vou naquele canto ali, certeza, Cleverson. Doutor Marcelo, tirando assim, a gente sabe que tem toda essa parte de extensão e conhecimento técnico, mas também tem que ter essas skills humanas. Qual foi a primeira que você lembra, assim, para puxar da memória, antes da gente entrar na parte técnica, de falar das empresas organizacionais, qual foi o primeiro atrito que você teve que entrar e solucionar na sua vida? Você lembra, para você explorar essa sua habilidade? Eu não vou lembrar, assim, especificamente de um, mas eu acho que eu consigo trazer uma história que, vamos dizer assim, resume muito bem esses 30 e tantos anos de experiência. Uma vez um empresário me chamou, ele tinha deixado, ele e o filho tinham construído a empresa, levantado a empresa e deixado os outros filhos estudando. E aí chegou um momento que ele falou, olha, o filho mais velho vai cuidar da empresa e os outros dois vão terminar a faculdade, vão cuidar da empresa, enquanto o mais velho vai voltar para a escola para estudar, porque ele não teve formação. Nesse meio tempo, os irmãos que assumiram a empresa cometeram alguns atos impróprios, vamos chamar assim, né? E o pai, que já estava praticamente aposentado, ficou furioso quando descobriu, chamou o filho, né, de volta da faculdade, olha, está acontecendo isso, não sei o quê. E ele falou, Marcelo, eu quero... Ele me chamou e falou, olha, Marcelo, aconteceu isso, isso, isso. Eu e o meu filho aqui queremos os dois na cadeia, queremos polícia, não sei o quê. Eu falei assim, olha, meu senhor, acho que o senhor tem todo o direito, não sei o quê. E aí eu virei, a sua esposa é viva? Ele falou, eu acho melhor, antes da gente começar aqui, o senhor conversar com ela. Verdade. Então, porque assim, o pai, obviamente, é a responsabilidade, a disciplina, não sei o quê, mas a mãe é um carinho, é o acolhimento, né? Verdade. E assim, eu me lembro que eu nunca mais fui chamado por ele, ou seja, foi resolvido em família a questão. Então, tem situações em que você... essa parte humana você tem que ter, porque são situações dramáticas que você tá vivendo, né? Vivenciando. Isso, para mim, infelizmente, para mim, é meu dia a dia. E, às vezes, eu tenho que realmente acalmar os meus clientes, porque eles estão numa situação de estresse extrema, seja com mãe, seja com pai, seja com irmão, com primo, um emaranhado. E, assim, o que eu aprendi, quanto mais dinheiro, maior é a encrenca. Eu imagino Eu também imagino isso. Doutor Marcelo, eu queria agora exemplificar mais para o nosso público como que caracteriza uma fraude, né? Porque assim, ó, eu tenho um amigo que ele hoje não trabalha mais com isso, mas no começo da carreira dele de medicina ele era médico legista. E aí ele disse que quando ele chegava o corpo no ML, ele falava assim, só uma analogia, ele falava assim, olha, aqui o corpo fala, né? E provavelmente na tua profissão os números falam, né? Então, por exemplo, o doutor Marcelo chegou numa empresa, existe um problema, existe uma possível, na hora que o senhor chegar lá, é uma possível fraude. E como que é todo esse processo, né? De você entrar lá, entender, descobrir a fraude e trazer à tona. Até porque quando você traz à tona, acontece o que você acabou de falar, né? Pode mexer com a parte familiar, mexer com a estrutura. Como que funciona esse processo? Vamos. Acho que muita coisa mudou nesses 30 anos que eu estou atuando nessa área. Eu costumo brincar, sempre quando eu faço as minhas palestras, que quando eu comecei, o cliente chegava no meu escritório e falava assim, roubaram o meu caixa 2. O que eu faço? Essa é boa. E aí a gente falava assim, olha,
você não vai na delegacia de polícia dizer que roubaram o dinheiro da sonegação. Então, e a coisa veio evoluindo, né? Hoje em dia você tem as empresas com compliance. Então, o que acontece hoje? A empresa tem algumas, vamos dizer assim, alguns estímulos para detecção, seja um canal de ética ou canal de denúncia que eles chamam, seja porque o fraudador ele dá os sinais exteriores de riqueza que a gente chama, né? E aí eu tenho casos fantásticos para contar de exemplos. Divide com a gente. Isso é bom. Falamos depois, né? Então, mas você tem os sinais exteriores de riqueza que o fraudador costuma dar, né? E com isso eles chamam, olha, Marcelo, tem essa situação, né? E eu preciso investigar se primeiro se tem a fraude, se não tem, né? E aí o que a gente adota? Hoje em dia você tem toda a parte de tecnologia, onde você vai poder ter acesso, se o computador e o celular é da empresa, você tem acesso ao computador, ao celular, as conversas por Teams, as conversas por WhatsApp, se elas estão nos aparelhos e nos equipamentos da empresa. Você faz essa leitura, você tem técnicas de entrevista para você conhecer se a pessoa está falando a verdade, se está mentindo, etc. Então, você tem uma série de entrevistas que podem ser feitas, às vezes só para conhecer o procedimento interno, para ver como é que ele funciona. Depois que o investigador conhece o procedimento interno, pode aplicar alguns testes nas transações para ver se está funcionando ou não. Se não está, você volta para aquele entrevistado. Olha, você me falou que o procedimento era A, B e C, eu fui testar, é A e B e D. O que aconteceu aqui? E aí a pessoa pode cair em contradição e você consegue identificar a fraude, consegue identificar quem seriam os culpados, quem estaria em conluio com aquele, né? Perfeito. Então, basicamente, parte fácil seria isso. Perfeito. E nesse tempo de experiência do senhor, em mais de 30 anos, o que você mais vê em crescimento no Brasil se tratando de fraude? Você vê algum tipo de comportamento, algum tipo específico acontecendo nas empresas ou, enfim, no Brasil em si? Eu estou preocupado hoje em dia com 2 fatores. Eu acho que, principalmente o pessoal de compliance e as empresas ainda não estão tão preocupadas ou não estão ainda preparadas. Inteligência artificial e a nova geração, as novas gerações, a Alpha e a Z, que estão chegando, os milênios que estão chegando na alta direção das empresas. Se você pegar todas as pesquisas de perfil do fraudador que existem hoje em dia, elas estão com... A fundamentação dela é com a geração boomer, X, né? Então, qual é o perfil dele? É homem, 37 anos, já nível tem tudo de gênero. definido. Já tem tudo definido. E essa nova geração, ela é completamente diferente em termos de comportamento, de lealdade, né? Não que eles sejam desleais, mas eles têm pelo menos as pesquisas que a gente tem olhado, eles têm uma necessidade de que a empresa tenha um propósito. E a partir do momento que a empresa não tem o propósito que eles entendem que possa ser do agrado deles, eles podem ir para o que a gente chama dentro da empresa de vingança. Então, a fraude, às vezes, acontece por vingança. Deixa eu sair daqui, esse lugar não é para mim, essa empresa não cumpre o propósito que eu tenho de vida, e aí pode acontecer a fraude. E na parte da inteligência artificial, até aqui nós estamos gravando, mas, por exemplo, uma das fraudes que a gente trabalhou foi a gravação da voz, emulou a voz em YouTube de um presidente de uma empresa, e eles souberam que os fraudadores souberam que o presidente estava viajando, ligaram para a secretária dele para ter acesso à senha master do servidor. E aí, com a secretária acreditando no telefone que estava falando com o presidente. E era um texto digitado no computador. Caraca. Emulado de uma entrevista no YouTube. Ou seja, como vai ter controle disso, né? É bem isso mesmo. Exato. Então, obviamente, você tem os controles que você tem que fazer, né? Tem que ter aquela percepção, o que é informação sensível, o que pode passar, o que não pode nem passar para o presidente por telefone, né? E outras questões. Então, tem que ter muito cuidado. São situações que precisam ser revistas nas empresas. Perfeito. Doutor Marcelo, então, assim, o preventivo, quando a gente fala preventivo, né? Porque as empresas, eu percebi que as empresas com a tecnologia também, como você disse, ela evoluiu também em sistemas de controles, né?
internos, assim. Hoje, o melhor caminho, preventivo, melhor, continua sendo compliance ou tem coisas novas? Não, o compliance, mas o que a gente tem visto é que o compliance tem perdido investimentos. A gente teve vamos dizer assim, nós tivemos os movimentos de junho de 2013 que criaram ou fez com que a presidente Dilma assinasse a lei anticorrupção. Com ela, foi obrigatório que as empresas adotassem o compliance para responder a essa lei. Né? Tá. Então, dali até o finalzinho da Lava Jato, foi um investimento muito grande das empresas. A formação de profissionais da área de compliance é evidente. Se você pegar quando comecei a minha pesquisa, todo mundo achava que eu era um ET na USP, porque eu queria falar sobre fraude, né, e prevenção à fraude, né, e ninguém tinha noção do que se tratava, né? E agora você chega em 2025, você tem profissionais brilhantes na área de compliance, na área de investigação. Houve para o bem ou para o mal, a Lava Jato, para o bem, teve isso. Ela criou vários profissionais excelentes na área de investigação de fraude, prevenção, e esses hoje formam compliance. Mas, assim como houve o grande boom, também agora teve uma diminuição. A gente vê uma redução, cortes, e às vezes até culpa dos próprios compliance que viraram mais burocráticos do que realmente preventivos. Então tem que tomar o executivo está percebendo isso, está tentando melhorar, seja a questão da burocracia, menos burocracia, mas ser mais efetivo na linguagem, na comunicação com os funcionários para não deixar que eles cometam fraudes. Perfeito. Doutor, o Cleverson comentou, qual é a palavra mesmo que eu esqueci na minha cabeça? De prevenção. Uhum. E eu te pergunto quais os desafios que o senhor enfrenta no cotidiano do seu trabalho quando você tem um caso para resolver? Acho que o maior desafio hoje em dia, né, é lidar com o ser humano. Porque, assim, hoje, assim, você pega, vamos dizer assim, eu estou hoje lidando com 30 diferentes casos. 24 são brigas de sócio. Então, você lidar com a gente estava até comentando aqui fora que o divórcio é mais simples do que a briga do sócio. Caraca. Porque justamente envolve dinheiro e advogados, e aí você tem situações e existem advogados de todos os tipos, assim como existem contadores, médicos, etc. Perfeito. E você encontra certos desafios, né? Eu vejo muito cliente meu amargurado porque o advogado do ex-sócio dele é muito combativo, né? E ele acha que o dele não é. Então, eu acho que esse dia a dia, né, do lidar com a briga é o mais difícil. Entendi. Doutor, eu queria que você desse um exemplo, assim, não sei se posso até te perguntar, mas pudesse exemplificar a fraude nas Americanas, por exemplo, né? A caracterização dela. Porque a gente está pegando esse exemplo até porque foi realmente algo de impacto por ela ser uma empresa auditada, capital aberto em bolsa, tudo. E aí a gente fala muito assim, você tem essa experiência nessa área, a gente fala assim, com o homem, né? Não duvide nada do homem, né? Porque pode fazer tudo. Mas para mim, na época, eu lembro que a notícia foi realmente de uma repercussão grande e me impactou bastante, porque a gente vê a capacidade de controle deles, né, de acompanhar tudo, prestar balanços auditáveis ao mercado, enfim. Na opinião do senhor sobre esse caso, o que o senhor acredita que aconteceu, que falhas que aconteceram ali, se foi a maldade do homem também, ou deixaram alguma brecha? Ali assim, como eu não tenho detalhes do caso, eu não trabalhei no caso, eu vou repetir assim, do meu conhecimento. Perfeito. Que eu tive das investigações que foram conduzidas. É um conluio assim, eu só não sei como aconteceu com tantos funcionários. Assim, foi, pelo que a gente tem informação, aí foi mais de uma dezena de funcionários envolvidos na fraude, funcionários de alto escalão. E isso assim, para os conselheiros, ou os sócios, ou os auditores
E conseguir identificar um problema como esse é dificílimo, porque você tem, teoricamente, o que a gente chama uma organização criminosa dentro da sua empresa. Embora os que cometeram a fraude não se enxerguem assim, eles são uma organização criminosa. Onde você tem mais de 3, 4 pessoas juntas cometendo a fraude, você tem uma organização criminosa. Não é um PCC, não é um comando vermelho, mas é um grupo de pessoas em conluio para levar o dinheiro da empresa ou fazer com que o resultado da empresa seja melhor para que eles tenham bônus melhores. Né? Então, ali é uma situação que foi facilitada, vamos dizer, pela organização que eles montaram. Então aí você consegue mexer com fornecedores, que eles mexeram com fornecedores, com instituições financeiras, com os auditores. Então, uma situação bem orquestrada para que a fraude funcionasse. Né? Aí você estava me perguntando dos casos de sinais exteriores de riqueza. E assim, às vezes a comunicação da fraude vem de maneiras mais inusitadas possíveis. Teve um cliente meu que a esposa dele queria uma bolsa dessas de grife e tal, né? E ele falou, não vou pagar esse dinheiro todo para uma bolsa, não sei o quê. Aquela briga do normal, do casal, não sei o quê. E aí eles resolveram... Ele chegou em casa um dia, olha, vai ter festa lá do diretor da empresa, não sei o quê. E a gente precisa ir nessa festa, afinal, é o diretor da empresa, não sei o quê. E ele foi na festa. Adivinha a bolsa da esposa do diretor da empresa? Meu Deus, a de grife. Aí ele falou, a mulher veio no carro com ele, né? Como que você é o presidente da empresa e não me deu a bolsa e o diretor, que é seu funcionário, da sua equipe, tem dinheiro para comprar para a esposa dele? Aí ele virou, ligou no dia seguinte, Marcelo, temos um problema. Acho que o meu diretor está com algum sinal exterior de riqueza que eu não estou sabendo. E aí, no final, a gente descobriu que ele tinha levado 30 milhões de reais. Meu Deus. Caraca, Cleverson. Por uma bolsa de grife. E é isso eu concordo muito, porque assim, o ser humano é incrível pelo status, né, doutor? A gente percebe assim que ele acha que ele fez um crime perfeito dentro da empresa, né? Mas na verdade ele sai aqui fora e demonstra tudo, né? Exato. É bem esse desenho que você fez mesmo. E assim, a parte divertida também, né? É você perceber, por exemplo, o comportamento masculino e o comportamento feminino. Nessa parte de sinais exteriores de riqueza, os homens são um verdadeiro desastre. É verdade. Porque eles não têm o menor pudor de mostrar que eles estão gastando dinheiro. Ele convida todo mundo para um happy hour, ele paga para todo mundo. Né? Vão para essas casas noturnas, né? Tem amante, é uma festa. Né? A mulher não, é super discreta. São as mais difíceis de identificar. Quando elas cometem fraude, é uma coisa assim, é complicadíssima. E às vezes... assim, mais hoje em dia por causa dessa questão de assédio, quando a gente tem que conduzir essas entrevistas, eu sempre tenho uma colaboradora, né, uma sócia, mulher para me ajudar nessas entrevistas. E já aconteceu várias vezes. Eu estou fazendo a entrevista achando que... Aí a minha sócia vira para mim e fala, Marcelo, você não percebeu? Ela está mentindo do começo ao fim. E você caindo no papo lá. Exato. É verdade. Exato. Então, elas são... existe essa diferença no comportamento do fraudador masculino e do feminino. São situações bem divertidas, às vezes. Ô, doutor, agora eu vou fazer uma pergunta de curiosidade mesmo, não sei como funciona, mas num processo que o senhor entra de fraude, quanto tempo que leva normalmente, em média, e como funciona o pós? Porque eu fico me perguntando, tá, beleza, aconteceu um problema, o senhor entrou, solucionou lá em X tempo, e o pós? Como que é esse, o relacionamento dos sócios, entre os sócios, colaboradores, enfim? Então, aí são várias situações. Depende obviamente, também depende do tamanho da fraude. Então, usualmente, vamos dizer assim, uma fraude simples e tal, a gente entra em 1 mês, 6 semanas, a gente já tem se houve a fraude, a gente já sabe dizer se houve a fraude, quem cometeu a fraude, qual é o prejuízo que ela causou. E aí isso é deixado com a empresa
para ela tomar a decisão. Vamos para a justiça, vamos ter boletim de ocorrência, isso é tudo uma avaliação que é feita pelo compliance officer junto com a equipe jurídica ou a jurídica externa, né? E aí eles decidem se vai ter uma demissão por justa causa, se vai ter um processo civil para tentativa de recuperação do dinheiro que foi roubado, né? Então são várias situações. Então eu entro com a denúncia e entrego, confirmando a denúncia, os culpados, os principais suspeitos e os valores levados. A partir daí vem a parte jurídica, que pode ter o processo criminal, civil, etc. E aí, dentro desse processo, pode ter a perícia. E aí eu volto na perícia para trabalhar na perícia como assistente técnico da empresa, para explicar como foi a fraude, como é que foi levado o dinheiro, etc., para que depois, então, o juiz tome a decisão dele. Perfeito. Então o doutor também... entendi. O doutor faz também, quando está lá na esfera judicial já. O doutor ele vai receber do juiz o caso para você apresentar, apurar e apresentar ali. Tá? Isso. E quando, por exemplo, dentro desse processo, você fez aí no caso que você apresenta para o dono da empresa, né, se é um parente, ele que decide se vai... Aí ele decidiu, eu vou para a esfera judicial. Você vai fazer um trabalho também de apresentação para o juiz ou não tem isso? Não, isso aí é a parte do advogado. Entendi. Tá. Isso, é que entre as fases, você tem a fase de discussões, das alegações do processo, e aí, de repente, num determinado momento, o juiz pode abrir uma fase que eles chamam de instrução, que é de fazer a prova. Perfeito. Aí, quando é essa fase de fazer a prova, é que eu entro junto com os advogados para trabalhar como assistente técnico do meu cliente. Perfeito. Mas fora isso também, quando, por exemplo, você pode ser convidado pelo juiz para também fazer uma perícia que é da justiça, no caso. Isso, eu também atuo como perito de juízes aqui no estado de São Paulo, já trabalhei fora também, já trabalhei no exterior, então as coisas vão mudando. E esse processo, quando vai para a esfera judicial, demora muito, doutor Marcelo? De novo, depende do tamanho da encrenca. Eu já tive casos de solução de sociedades de grande porte que levou mais de 1 ano e meio, 2 anos. Entendi. São grandes empresas, você tem que separar o grupo, sei lá, tem empresa tem uma confecção, aí tem uma tecelagem, aí tem as lojas. Então, cada tipo de empresa você tem que separar para fazer o cálculo de quanto vale a empresa, para dividir entre os sócios. Então, quanto maior é o grupo, quanto maior o número de empresas que o grupo tem de diferentes ramos de atividade, mais tempo demora. Mas eu tenho... Por exemplo, no judicial, hoje em dia, eu tenho coisa pequena, que você resolve em 1 mês, tranquilamente, você resolve para o juiz, né? Você entrega, olha, excelência, vale tanto. Agora, quanto tempo ele vai demorar para a sentença? Fazer, sim. Tá? É outro caminho. Pergunta chata, Liana. Posso fazer aquela pergunta chata? Pode. Teve algum processo judicial aí que, pela fraude, a pessoa chegou a ser presa ou não? Vários. Vários. Vai. Viu? Na época da Lava Jato, um monte, né? Na Lava Jato, sim. Mas, assim, nos casos que o doutor pegou e conduziu. Então, eu brinco, assim, quando saiu a lei de prevenção a lei de anticorrupção, certo, era muito engraçado, porque muitos dos clientes que nos procuravam, alguns, não muitos, mas alguns dos clientes que nos procuravam, eles chegavam assim, Marcelo, eu preciso ter um compliance, mas eu preciso continuar pagando propina. Como faz? Pelo amor do guarda. E aí? Aí eu falava assim, olha, ou é uma coisa, ou é outra. Meu amigo. As duas não vão funcionar junto, não tem como isso funcionar junto, né? E aí até depois, passado algum tempo, alguns deles ficaram alguns dias ali na carceragem em Curitiba. Lembro bem. Eu sou de Curitiba, eu lembro bem. Então, assim, não tem. E assim, esse caso foi realmente emblemático justamente por conta disso. Ele saiu completamente do paradigma que a gente conhecia até então. Perfeito. Né? E os mais comuns que o doutor encontra são esses da sonegação fiscal e de desvio de dinheiro, é isso? Isso, A gente tem... às vezes, tem furto, né, dentro das empresas, seja de equipamentos, seja de ativos, veículos. Eu tenho um caso aqui de roubo de veículo da empresa. Aí é briga de sócio, né? Então o cara levou o carro e não deu autorização para levar o carro. Entendi. Né? Já tive assim, o filho do dono da empresa
colocou um equipamento no carro, e aí quando houve a penhora por conta de um banco, ele tirou o equipamento, ele queria dizer que o equipamento era dele, e assim, ó, meu filho, você vai responder por furto, porque você tirou um equipamento que estava protegido pela justiça, né? Então, tem essas situações, mas a maioria envolve desvio de dinheiro, com esquema com fornecedor, com cliente, etc. Perfeito. E assim, voltando agora para os casos, os cases da vida real, que a gente gosta de saber do bafafá, doutor. Qual foi o caso mais desafiador que o senhor já pegou? Vixe. Vários. 30 anos de história. Não, assim, teve um caso, assim, vocês são de Curitiba, então eu fico meio preocupado. Mas... Não só ele, eu não sou não, conta só para mim, doutor. Teve um caso inusitado, assim, vocês imaginem uma empresa multinacional americana, né? Tinham 5 gerentes, 2 deles estavam assediando as funcionárias. E aí os outros 3 gerentes, ou eram 3, os outros 2 gerentes, eu não vou me lembrar agora, chamaram, olha, em vez deles cumprirem, porque a regra da empresa de compliance existe uma situação de assédio moral, assédio sexual, fraude, etc., você tem que chamar a área de compliance da empresa para fazer a investigação. Em vez do diretor-geral lá da unidade fazer isso, ele pegou e chamou os 3 caras. Falou, pô, vocês estão aí mexendo com as menininhas, vocês não têm idade, vocês são casados, não sei o quê, não vai me criar problema. Aí, passado um tempo, chega outra profissional da empresa e fala, olha, o negócio está difícil, os 3 estão impossíveis, não sei o quê, e agora eles estão assediando as menores aprendizes. Aí ele chegou, chamou não sei quem da empresa, e quando a gente ouviu o caso, eu falei, não entendo até hoje como ele não chamou o compliance. Ele decidiu que a empresa, lá o conjunto dos gerentes que não estavam envolvidos, eles acharam que a empresa estava possuída pelo demônio. e começaram a fazer sessões de cultos ecumênicos e sessões de exorcismo. Eu não acredito nisso. Sério. Curiosíssimo. Aí, chegou a uma terceira denúncia, só que aí chegou para o compliance officer nos Estados Unidos, e foi aí que ele chamou a gente. Bom, a gente lendo a carta denúncia junto com ele, imagina o americano, ele não estava entendendo. A menina contando, houve uma denúncia, houve a segunda denúncia, e agora eu estou numa situação, porque é o seguinte, está tendo esses cultos e esses... sessões de exorcismo, mas eu sou espírita, então cortaram a minha faculdade, cortaram a minha transferência, e eu quero saber o que vai ser de mim dentro dessa empresa. Basicamente. Gente, doutor, que bagunça. E eu me lembro de eu chegar nessa empresa, assim, você ia no banheiro, você tinha um mictório, assim, aí tinha quadros com salmos na parede. A gente foi almoçar, no refeitório tocava música gospel. Meu Deus, doutor. Nossa. Então, assim, o ambiente estava completamente destruído. No final, os 5 gerentes foram mandados embora, 3 pelos assédios que foram confirmados. E os outros 2? Os outros 2 por... Não rezaram direito. Né? Tomarem decisões equivocadas, não obedecer os procedimentos da empresa, etc. Então, esse é o mais inusitado que eu participei. Legal. Doutor, o senhor acha, assim, pela sua vivência, experiência, que muitas empresas fazem o compliance na cartilha, mas não aplica? Existe ainda isso hoje? Não? Infelizmente, sim. Existe. Eu sempre eu digo para os meus clientes, não, porque aqui todos respeito e tal, não sei o quê. Aí você chega na empresa, está lá, vaga da diretoria. É todo mundo igual peronomútil. Então, não tem a vaga os diretores têm as vagas exclusivas, o restaurante exclusivo. Né? Então, é o que a gente sempre fala. Né? Em compliance existe o que a gente chama tone from the top, ou seja, o tom que vem de cima. Então, a gente percebe isso claramente. Quanto mais transparente, que os funcionários visualizem a honestidade de quem vem de cima, mais tranquilo é o ambiente embaixo.
Quando a coisa está complicada em cima, é complicada embaixo. Verdade. Não tem mistério nessa área. Ô, doutor, e falando um pouquinho agora o senhor comentou sobre inteligência artificial, como que é a aplicação, assim, na prática, até no meio dos processos mesmo que o senhor realiza, o senhor já utiliza inteligência artificial? Como que é isso daí? É tranquilo? Por exemplo, hoje em dia, na investigação, então, por exemplo, quando você está fazendo a leitura de e-mails, você faz uma classificação que a gente fala. Olha, esse e-mail é quente, esse e-mail é relevante, esse e-mail não é relevante. A hora, de repente, a máquina começa a aprender com você o que você está classificando de e-mails. Porque vamos supor, você tem uma gama de 1 milhão de e-mails. Você não vai ler 1 milhão de e-mails. Aí você faz um conjunto de palavras-chave para reduzir isso, né? Então, notas fiscais frias, né? Geladeira, você põe algumas palavras-chave, né? E aí você reduz esse 1 milhão para, sei lá, 10 mil e-mails. Aí você começa a ler, se classifica entre relevante, não relevante e quente. Aí a inteligência artificial aprende como é que você está fazendo isso e ela volta aqueles 990 mil que sobraram. E fala, olha, aquilo que você classificou aqui, tem uns aqui que você não viu, que você não puxou uma palavra-chave boa, mas tem um que tem o mesmo contexto do que você está querendo olhar. E aí ele seleciona para você ler. Caraca. Doutor, hoje, por exemplo, com a inteligência artificial ou sem ela, quanto tempo, desde que você entra no caso, quanto tempo demora para descobrir a fraude? Tem situações. Eu tenho, assim, óbvio, você tem investigações que você pode levar 2 meses, 3 meses para chegar a uma conclusão de que houve a fraude, quem cometeu, etc. Mas tem situações que são... Eu tive clientes assim que normalmente é chamado pelo advogado. O advogado já sabe que o cliente é enrolado, né? E eu sempre me lembro de uma assim, Marcelo, nós estamos te contratando porque nosso cliente vai passar por um processo do Ministério Público e a gente precisa descobrir se ele está cometendo fraude. Se o Ministério Público, com os peritos dele, vão descobrir a fraude ou não. Porque se descobrir, eu vou para uma estratégia de defesa, se não descobrir, eu vou para outra. Né? Falei, claro, aí a gente olha, né? Ele falou assim, você tem 2 semanas, em uma manhã eu matei como é que era a fraude. Aí ele falou, não, então vamos fazer acordo com o Ministério Público. Ai, doutor. Então tem essas situações em que a gente, né, por conhecimento ajuda. Então tem situações que são muito rápido a gente descobrir a fraude por conta pela característica da empresa, nossa experiência, etc. Perfeito. E tem outras que são realmente mais complicadas porque foi muito bem desenhada. Existem fraudadores muito bons, eu gosto de alguns. Respeito alguns aí. Não, tem que admirar. Tem uns são que muito bons. Não, eu já encontrei um que era matemático, o cara era fantástico. A fraude dele era muito bem desenhada. E tem as coisas assim... O pessoal sabia que tinha fraude, mas tinha medo de denunciar. Então, o que eles faziam? Na hora de fazer o lançamento contábil, é muito divertido isso, ele falava assim, pagamento da nota fiscal, fornecedor tal, número da nota fiscal tal, e aí ele escrevia do lado, propina. Ou, isso aqui é falcatrua. No próprio histórico do contábil, ele escrevia que tinha fraude. Meu Deus. Gente do céu. É muito inacreditável, né? Nos casos da Lava Jato, vários desses foram pegos, vários, assim, que os funcionários das próprias funcionários das estatais escreviam isso aqui. Tinha uma grande aí que criou um departamento, né? Criou um departamento de fraude? De propina. Pagamento de propina. Pagamento de propina. Isso. É isso aí. Minhas alma eterna. Ô, doutor, e para quem está pensando em seguir essa carreira que o senhor já está há 30 anos, quais habilidades ou quais conselhos que o senhor daria para quem está pensando em se aventurar neste mundo? Vamos lá. Aliás, quando eu falei que eu comecei na contabilidade, pouca gente sabe, mas até 10 anos atrás, o curso de contabilidade era o 3º ou 4º mais procurado no Brasil. Hoje ele já está em 7º. Existe uma grande redução dos cursos hoje em dia com esse negócio do EAD e, infelizmente, muita gente não vendo perspectiva profissional
nas profissões, vamos dizer assim, clássicas. As clássicas continuam, engenharia, medicina, direito, elas continuam fortes. Entraram mais algumas que agora estão mais fortes por causa da pandemia, psicologia, etc. Então, mas a contabilidade sempre foi forte, ela deixou um pouco de ser forte. E assim, nesses meus 30 anos eu vi que quem trabalhou em contabilidade, ou quem estudou contabilidade, é quem buscava uma ascensão social. Né? Então você encontra muitos profissionais de contabilidade que vieram lá de baixo, né? Às vezes de comunidades, e com o estudo em contabilidade conseguiram se desenvolver, criar uma profissão rentável, valorizada, etc. Então, é por isso que eu gosto muito da contabilidade. Então, primeira situação, ou você vai para o direito ou você vai para a contabilidade, economia, administração. Mas aí você tem que se especializar na parte de que a gente hoje em dia chama forensic accounting, né? Saber essa parte de investigação, como que investiga um crime. Hoje você tem cursos que te ensinam isso. Você tem que saber a parte de prevenção, que é o compliance, também tem várias entidades. Isso dificilmente você vai aprender na faculdade. Vai ser uma pós-graduação que você vai fazer se você se interessar pela área. E existem empresas, que nem a minha, ou outras empresas, as maiores, né, que a gente chama de as maiores de auditoria, elas têm as suas equipes de forense. Então, se você pode entrar na área de auditoria, depois trabalhar na área de forense e se desenvolver nessa área. E, assim, eu, ao longo desses últimos 15 anos, formei muitos profissionais. Muitos deles já formaram as suas empresas, estão tocando seus negócios. Então, é uma área que tem desenvolvido e vai desenvolver sempre. Eu costumo dizer... se você quiser, vamos colocar em termos de mercado. Enquanto tiver gente roubando, a gente está trabalhando. Então, não vai faltar trabalho. Muito bom. Doutor, você hoje atua, eu vi que você atua como palestrante, né? O que você leva nas suas palestras? Essas experiências, a gente tem visto... eu tenho visto uma dificuldade enorme principalmente comitês de auditoria, de conselhos de administração, de lidarem com a questão da fraude. E, por exemplo, o caso das Americanas foi um caso clássico disso, né? Em que até os conselheiros estavam assustados. E, infelizmente, né, também uma coisa que a gente aprendeu da Lava Jato, vai no CPF da pessoa do comitê de auditoria, do conselheiro fiscal, do conselheiro de administração, a não diligência com as questões de prevenção e investigação de fraudes. Então, teve situações, por exemplo, quando eu atuava em empresa de auditoria, na área de forense, em que a gente participou de reunião, né, de conselho, e elas são gravadas, né? E eu falava, olha, a situação é essa, eu recomendo a investigação. Recomendo. 6 vezes recomendada a investigação, em 6 reuniões que eu participei. Identificou a fraude, não teve dúvida. Os acionistas processaram os conselheiros, porque tinham 6 vezes alguém dizendo que tinha uma suspeita, precisava investigar, e os conselheiros que tinham uma obrigação, não que eles são obrigados, porque isso é uma obrigação da administração, mas a partir do momento que eu sei que tem uma fraude, é minha obrigação de mandar investigar, ou mandar a administração da empresa investigar. E eles não fizeram isso. Então, hoje em dia, é essa situação que eu teria mais cuidado. Cleve, bora pro bate-bala? Bate-bala é boa, né? Aí não precisa cortar, vai ficar errado assim mesmo. É verdade. Ficou boa essa ficou boa. Um erro seu, um erro meu, né? Vai pra lá. ficar ok. Tá preparado, doutor? Vamos lá, não sei do que se trata, mas a gente... Bate-bola, o que vier na Muito cabeça, o bem. que vier na cabeça o senhor vai falar, tá? Tá legal. Se fraude tivesse um cheiro, seria de... Gente do céu. Tô tirando da zona de conforto. Você tá vendo? Bem, né? Eu acho que chiclete. Chiclete. Começa muito bem, aquele gostinho bom, E depois... mas boa. Excelente. Muito bom, muito bom. Planilha ou lupa? Sua arma secreta preferida? planilha. Muito bom. O lugar mais inusitado onde você já achou uma prova? Uma prova? Num ferro velho. É nada. Não, aí você vai ter que contar. Essa não Aí tem a jeito. gente vai ter que... Essa não tem jeito. Tem uma empresa internacional que desenvolveu um pallet para que ele mesmo consegue, por GPS, saber onde estão sendo entregues os produtos. Coloca o produto no pallet
o produto entregue. E era um projeto piloto nos Estados Unidos. E aí eles, por GPS, né, falaram, esta porcaria está no Brasil, o que está fazendo no Brasil? Nossa. Aí a gente foi lá no escafundó de Interlagos e a gente achou os pallets da empresa americana e a gente falou, como é que isso veio parar aqui? E o cara do ferro velho falou, eu não sei, eu comprei, me entregaram aí, bonitinho, estava lá o GPS dentro do pallet, porque o pessoal dos Estados Unidos nos ensinou como é que localizava o GPS, o aparelhinho, que eles estavam atrás do aparelhinho, que era uma fortuna, né? Então, E o cara nem sabia. nem sabia. Não, ele comprou. Comprou. E tava lá no ferro velho. Muito bom, muito bom. Termo contábil que você usaria como nome de banda? Nome de banda? É. Isso é boa. Conciliáveis. Muito bom. Não, o senhor tá indo muito bem, vamos lá. Se pudesse aplicar uma perícia em qualquer personagem da ficção, seria qual? Como assim? Desculpa, não entendi a pergunta. Se o senhor pudesse aplicar uma perícia em qualquer personagem da ficção, filme, desenho, enfim, qual personagem seria? Eu acho que eu gosto muito do filme O Contador. O Contador, O Contador excelente. é excelente, Muito excelente. bom. Mesmo. Gosto também. Uma falcatrua de filme que daria trabalho até pra você resolver. Qualquer uma do Lobo de Wall Street. Fantástico. Esse tipo de estelionatário são os mais. Ele, aquele... Prenda-me se for capaz. Verdade, também do Leonardo DiCaprio. A gente tinha nas reuniões anuais da CFE, lá, Association de Certified Fraud Examiners, a gente tinha uma reunião com fraudadores. Eles explicavam como é que eles enganavam. E um deles foi o cara do Prenda-me se for capaz, mas 5, 10 anos antes do filme. Caramba. E ele foi um show lá, ele explicando. Quer dizer, quando apareceu o filme, eu já sabia quem era o cara, o Abagnale. Caraca, que legal. Então, legal. Top demais. Vamos lá, continuando, hein? Tomar café ou revisar balanço? O que vem primeiro? Revisar balanço. Você sabe que a maioria... Eu tenho vários casos. A pessoa só descobre que ela tem um problema quando ela vai para a justiça. E aí ela vai perceber que ela precisa ter a contabilidade em dia, os documentos cuidados. Quanto eu já vi de empresário que perdeu tudo porque não tinha contabilidade em dia, arrumada, para quando ele precisasse fazer prova contra uma grande multinacional, ele não tinha nada. E aí depois ele perdeu tudo, porque ele não conseguia fazer a prova, a contabilidade não tinha nada. Meu contador não fez. Não é a responsabilidade do contador, a responsabilidade é sua. Você que tem que mandar o contador fazer. Né? Não é o contador que tem que me falar o que tem que fazer, não. Terceirizando a responsabilidade, né? Perfeito. Continuando aqui, então, gíria de perito que só quem é da área entende. Ixi. Meu Deus do céu. Olha. Não tem? Não vou lembrar assim de cabeça, não vou lembrar. Então vamos para a próxima. Um livro que te inspira e um que você usaria como calço de mesa, nem eu sei o que é isso. O que é calço de mesa? Sustenta, né? Tá Calça de bom. mesa ali para proteger. Eu acho que tirando os de contabilidade, Os né? técnicos. Os técnicos. Mas tem um que eu gostei de ler, que era A Riqueza das Nações, do Michael Porter. É um livro que ele ensina por que algumas nações são ricas e outras não, e como fazer com que as nações fiquem ricas. Para mim foi um divisor de águas quando eu li esse livro. Muito bom. E o de calço tem vários aí. Esses todos assim que compõem, por exemplo, o Museu da Lava Jato, todos eles eu desprezaria fácil. E para fechar, o que o Marcelo Alcides ainda quer descobrir de verdade? O que o doutor ainda quer descobrir de verdade? Uma maneira que as pessoas enxerguem a contabilidade como uma ferramenta de construção do desenvolvimento deles, das empresas deles mesmos. Né? Saber ler um balanço, saber conversar com o contador, saber o quanto é importante ter os números ali presentes e saber interpretá-los com a ajuda do contador ou sem a ajuda do contador, mas saber interpretá-los para melhorar a sua vida. Né? A vida da sua empresa. Acho que isso é uma mensagem muito importante. Maravilha. Sensacional, Cleverson Pereira. Excelente.
Doutor, foi muito legal, né? No começo aqui a gente tava nervoso, técnico, né? Mas, além de um grande profissional, você conseguiu deixar a gente calmos aqui e explicou de uma forma leve, que eu tenho certeza que quem está em casa aprendeu muito contigo hoje. Sim. Foi muito bacana mesmo. E eu queria te agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, tá? E antes da Liana encerrar, eu gostaria de abrir aqui naquela câmera para quem quiser seguir, quer encontrar o Dr. Marcelo Gomes, como faz? Muito fácil. Tenho o meu LinkedIn, Marcelo Alcides Carvalho Gomes, tenho o meu Instagram, que é Marcelo o Contador, mesma coisa do X. Doutor Marcelo, muito obrigada mais uma vez, foi muito bom tê-lo aqui com a gente. E como o Cleverson falou, agradecer, né, pelo seu jeito, assim, de deixar a gente mais tranquilo, mais leve. Me tirou da zona de conforto. Espero que tenha tirado você também, porque é muito bom a gente ter novos conhecimentos, novos aprendizados. E como eu disse no episódio anterior, cada convidado que senta aqui com a gente leva uma lição para casa e com o senhor não foi diferente. Muito obrigada. E se esse episódio fez sentido para você, o que a gente sempre fala aqui na mensagem final, compartilha, gente. Compartilha, porque esse é o intuito, esse é o propósito do nosso podcast, compartilhar informações, insights e muitas experiências de quem senta aqui com a gente, tá? E a gente te espera no próximo episódio. Até lá.